Uma boa tarde a todos. Eu vou falar nesse vídeo do edital que saiu agora da Câmara Municipal da cidade de Nova Iguaçu, que fica no estado do Rio de Janeiro. A banca organizadora que vai fazer o concurso é o Instituto AOCP. E temos na forma de contratação o regime estatutário. Aqui na primeira página do edital ele traz uma tabela com os cargos, tanto de nível médio, nível técnico, nível superior. São cargos bem interessantes, uma boa remuneração, tem alguns benefícios também. Mas eu vou estar falando um pouquinho mais dos 3 cargos de nível médio que não tem formação específica, como é o caso do agente administrativo, agente de notificações e o agente de redação. Para os 3 são 40 horas semanais e a remuneração de R$ 3.150. Para o agente administrativo, são 4 vagas na ampla concorrência, 2 vagas para o agente de notificações e 2 vagas para o agente de redação. A prova será aplicada no período da manhã, taxa de inscrição de R$ 70. Já os demais cargos precisam de alguma formação específica. E são interessantes também, como eu falei. Caso você tenha alguma dessas formações, aí vale a pena dar uma olhada. Os benefícios que ele traz aqui no edital é auxílio alimentação, valor de R$ 550, auxílio saúde de R$ 300, transporte R$ 195, conforme essas resoluções 830, 831, 833. Um detalhe importante, para os cargos de agente administrativo e agente de notificações, será de apenas uma prova objetiva. E para o cargo de agente de redação é a prova objetiva mais uma discursiva. As inscrições vão do dia 31 de janeiro até o dia 27 de fevereiro. E o candidato poderá efetuar inscrição para mais de um cargo, desde que a prova objetiva seja realizada em períodos distintos para cada cargo. Aqui na página 7 do edital, ele traz um bloco com alguns cargos, por exemplo, agente administrativo e agente de notificações. Também as matérias e conforme o número de questões. Apenas uma fase, prova objetiva. Então, por exemplo, língua portuguesa, são 15 questões e peso 1. Informática com 5 questões e peso 1. Legislação, são 10 questões e peso 2. E conhecimentos específicos são 20 questões e peso 3. Aí você multiplicando essas duas colunas, você chega na pontuação máxima aqui na terceira coluna. Então, por exemplo, para específico são 60 pontos. Considerando que a prova você chega em 100 pontos, se você gabaritar a prova, você tem mais de 50% da prova só de específicos. Então, só para visualizar aqui melhor, de 100 pontos da prova, 60 pontos é apenas de específicos. 20 pontos, legislação. E os outros 20, aí é dividido entre informática e português. Tá, de longe dá para perceber que a parte de específicos conta muito nessa prova. Para o agente de redação, não é apenas uma prova objetiva, também tem a prova discursiva. Língua portuguesa, serão 20 questões, com peso 1. Então você já tem um acréscimo de 5 questões em relação a outro cargo, né? Legislação, 10 questões e peso 2. Conhecimentos específicos são 20 questões e peso 3. Uma situação parecida. Você multiplicando as duas colunas, você chega na terceira coluna, conforme a pontuação de cada matéria. Na prova objetiva, você chega em 100 pontos. E na prova discursiva, você chega em 40 pontos. Somando as duas, dá
140 pontos no total. Para quem for fazer, então, a prova do agente de redação seria dessa forma. Dos cargos que eu estou destacando, o de agente de redação, que tem uma discursiva, ele fala que a discursiva versará sobre conhecimentos específicos. Mínimos são de 10 linhas e no máximo 20 linhas. Tem que fazer pelo menos 20 pontos dos 40 pontos possíveis. E aqui ele traz os critérios de avaliação. Aqui chegamos na parte de conteúdo programático, nível médio, tanto para agente administrativo quanto para o de notificações, mas não vale para o conhecimento de agente de redação, que eu vou falar mais à frente. O português vai cair, por exemplo, concordância, pontuação, regência, crase, figuras de linguagem, parte de informática, internet, hardware, pacote Office, periféricos, segurança, legislação, vai cair a lei orgânica, a lei 4914, que fala do plano de carreira, lei 4915, fala da estrutura administrativa da Câmara, e a lei 5006, fala do plano de cargos e carreiras. É uma lei que alterou essa primeira lei, né? Para o de agente de redação, língua portuguesa, é bem parecido com aquela primeira parte que eu falei. Aí regência, concordância, crase, ortografia, legislação, a lei orgânica, a lei 4914, a lei 4915 e a lei 5006. Na parte de conhecimentos específicos, aqui nós temos para o agente administrativo 20 questões e peso 3, manual de redação, arquivologia, comportamento organizacional, administração de recursos e materiais, redação empresarial e administração financeira. Para o agente de notificações, manual de redação, arquivologia e atendimento ao público, por exemplo. Para o agente de redação, Lei Complementar 95, Decreto 9191, Manual de Redação, Redação Empresarial, Arquivologia, Comportamento Organizacional e Administração. Toda essa parte são 20 questões e peso 3. Aqui é a parte dos requisitos e também das atribuições. Então, por exemplo, para o agente administrativo, que é o ensino médio, ele fala que vai ter que tratar de documentos variados, planilhas, serviços gerais de escritório, digitação, gráficos, confeccionar atas, ofícios. Do agente de notificações, apenas ensino médio, suporte administrativo, planilhas, redige e digita ofícios, atendimento ao público em geral, diligências internas e externas, entrega de documentos. Para o agente de redação, apenas ensino médio, tarefas de apoio administrativo, protocolar documentos, redigir cartas, ofícios, memorandos, redigir atas, digitar e conferir a digitação, revisar documentos. E os demais cargos, como eu havia informado no início, aí já tem uma formação específica, né? Nível médio e curso profissionalizante, né? O nível superior, aí precisa ter a formação de acordo com a área. Para quem tem formação em direito, pode estar havendo vários cargos, como por exemplo o cargo de analista de controle interno, que dentre as opções que ele permite de formação tem a formação em direito. Analista de gestão de pessoas também é uma situação parecida, tem várias formações e também a formação em direito. Analista de suporte administrativo, formação em direito, ou em administração, ou em contábeis. Analista jurídico, formação em direito. Sem dúvida, tem várias opções para nível superior.
Ó, eu trouxe aqui uma prova dessa banca, Instituto AOCP, apenas a título de curiosidade, né? Essa aqui é uma prova ocorrida em 2017, Câmara Municipal de Maringá. Só para a gente ter uma ideia de como que eles cobram, né? Como é que é o jeitão de estilo de cobrança da banca, né? Aqui é a parte de texto, português, colocação pronominal. Tem mais um texto. Aqui começa uma parte que eu acredito que seja arquivologia. Contexto arquivístico. Valor primário, valor secundário. Função administrativa. Licitações. Poderes administrativos, que está dentro do direito administrativo. Aqui é uma parte que fala da mesa da Câmara. A cidade de Nova Iguaçu fica no estado do Rio de Janeiro. Fica próximo das cidades de Duque de Caxias, Belford Roxo, São João do Meriti. E aqui o prédio da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. E um pouco da cidade aqui também. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Até uma próxima.